Como o irmão Alan dizia, é um jardim. E aí você é chamado de acordo com as suas aptidões, as suas afinidades, e Deus tem um chamado para você. E nessa semana a gente buscou falar um pouco de cada congregação, de cada ordem, mostrando esse bonito jardim que Deus tem para que você também possa ser chamado. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da vocação rogacionista. Vamos ver. A congregação dos rogacionistas do coração de Jesus, uma congregação italiana, nasceu no sul da Itália através de Santo Aníbal Maria de Francia, um padre apaixonado pelas vocações. O carisma da congregação nasceu justamente da palavra de Deus, do Evangelho de São Lucas e capítulo 10, versículo 2, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 35 ao 38. E Santo Aníbal Maria de Francia nasceu em Messina, no sul da Itália. E logo de imediato, quando ele foi despertado pelo chamado de Deus, ele pensou imediatamente neste texto do Evangelho, que a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. E aí nasce o carisma, o latim rogate ergo, dominum messes. A originalidade de Santo Aníbal é chamado hoje na igreja como o patrono das vocações, é o patrono da moderna pastoral vocacional. Ele praticamente teve dois aspectos fortes que marcou muito esse santo, que é a assistência aos órfãos e órfãs e a questão vocacional, né? Assim, trabalhar essa questão de que somos chamados, despertarmos-nos para essa verdade. E eis que Santo Aníbal, já na sua infância, com 1 ano e meio, já ficou órfão de pai. Depois, na adolescência, veio a estar órfão da mãe. Então, ele vivenciou muito os chamados quarto escuro, né? Um menino que ficava ali com seus medos. E isso marcou muito ele, de modo que depois ele dedicou a sua vida por essa causa também. E Santo Aníbal, então, vendo a situação de precariedade, a situação de fome, de miséria, lá da sua cidade natal, em Messina, ele percebe, é preciso ajudar, é preciso trabalhar para que estas pessoas, estas crianças, estes idosos, estas famílias sejam amparadas pelo alimento material, mas ao mesmo tempo a preocupação dele com a evangelização. E assim sendo, a congregação foi fundada em 1897, lá em Messina, e em 1927 o fundador morreu já com fama de santidade. E as casas foram se espalhando. Nós temos na Itália a revista Rogate Ergo, que é bem conhecida também. Nós somos até bem conhecidos na Itália por causa das nossas produções e da revista Rogate. No Brasil, ela foi fundada em 1982 e assim sendo, a revista foi criando corpo. Nós estamos hoje com 40 anos de existência e nós procuramos oferecer através da revista um editorial voltado para a teologia das vocações. No sentido de pensar que nós olhamos as vocações no seu sentido amplo. Todos podem assinar, são muitas pessoas, principalmente os nossos queridos cristãos leigos e leigas, né? São vários grupos de pessoas, nas pastorais principalmente, tem pastorais específicas que assinam a revista Rogate como um subsídio para uma reflexão mensal, para um trabalho, para um estudo, um aprofundamento. Esse espaço aqui então, que é onde nós estamos aqui, acontece as nossas lives, que nesse período de pandemia nós fizemos com que chegassem as pessoas também um pouco do nosso carisma e tirássemos também as pessoas daquela solidão, daquele fechamento que estávamos vivendo, né, do isolamento. Aqui aconteceu várias lives, novena de Santo Aníbal, momentos de celebração com as famílias também, momento de músicas, interatividade com as pessoas. Nós, enquanto religiosos rogacionistas, principalmente nós, os jovens que estão chegando, né, temos esse grande desafio de nos inserirmos dentro do contexto digital. Então, o processo formativo, nós temos encontros formativos em relação a isso,
em relação à sexualidade, em relação à própria sociedade, ao universo político, socioeconômico, né? Dentro do universo espiritual e especialmente nesse tempo que nós estamos passando ainda, que foi esse grande turbilhão, que foi a pandemia, que foi esse furacão biológico, que nos possibilitou essa consciência de que nós também temos que estar presente nos meios de comunicação, temos que nos comunicar também, os dispositivos estão próximos de nós e os jovens que estão chegando na congregação, aqueles jovens que são chamados a vivenciar o carisma do Rogate, ele deve também ter como meta esse meio para poder testemunhar o Evangelho. Eu sou muito convicto da minha vocação sacerdotal. E eu digo que a minha vocação ela tem uma certa semelhança com a vocação do próprio fundador Santo Aníbal, porque ela foi irresistível, ela foi segura e ela foi providencial. Eu descobri os rogacionistas, ingressei na congregação e assim, até hoje eu vivo intensamente este sentido do chamado de Deus. Então, isso me chamou a atenção porque o fundador ele me inspirou neste sentido, Santo Aníbal Maria, um homem apaixonado pelo seu sacerdócio, um homem apaixonado pela igreja, um homem apaixonado pelas ovelhas sem pastor, no sentido de que ele via longe, ele queria ajudar, ele queria trabalhar para que a messe do Senhor fosse bem servida. Envia, Senhor.